Então, aqui, ó, pessoal, na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer essa mini santinha, tá? Que ela pode ser tanto assim no suporte pedestal, né? Dentro da redoma dela, como ela pode ser chaveirinho, tá? Vou tirar ela daqui pra vocês verem. Ela é uma peça bem pequenininha, muito charmosinha, que pode ser chaveiro também, tá? Essa coroa, ela não é fixa nela, ela é móvel, dá pra tirar. Então, quem não quiser deixar ela com a coroa, botar o chaveiro aqui, pode botar. Chaveirinha, ela também fica bem bonitinha mesmo sem a coroa, tá? Essa coroa é uma coroa que eu compro pronta. E aplico na cabecinha dela. Ela vem assim, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu compro ela, tá? E quais todos os materiais que eu uso pra fazer essa mini santinha aqui. É uma peça muito simples, de execução muito rápida. Aproximadamente, mesma coisa, eu acho, dos chaveirinhos, das bambolinhas, uma hora e meia, chutando alto de trabalho, tá? Então, pra mim fazer essa santinha aqui hoje, eu vou precisar e vou trabalhar com as linhas da Anne também, tá? Porque ela é uma peça bem pequenininha, então eu vou trabalhar com uma linha bem fina, bem fina. Essa daqui eu trabalhei com a Charme, com a linha Charme e com a agulha 1,75. Hoje eu vou trabalhar com a Anne, que vai me dar uma peça ainda um pouco menor. Quem quiser a peça maior, aumenta a agulha e aumenta a linha, que vai conseguir aumentar a peça também, tá? Eu faço ela pequenininha assim, pra ela caber na minha redoma, e porque eu tenho muita saída dessa peça, assim, miniatura, tá? Tanto em chaveiro como em oratório. Ela se torna uma peça de um custo baixo, né? Então, ela tem uma saída muito boa nas minhas feiras, nas lojas, ela sai bastante, tá? Uma venda muito tranquila dela, eu vendo bastante dela, tá? E então, eu vou trabalhar com a linha da Anne nessa próxima peça. A cor que eu vou usar no tom de pele é a 7684, tá? Eu vou trabalhar também na roupinha, no manto, com a cor branca, que é a 8001 da Anne, que a gente já conhece, tá? Nesta peça aqui, eu trabalhei o acabamento do manto em dourado, tá? Esse dourado que eu uso aqui é o fio de cetim da Lisa, tá? Eu tenho ele, mas sem rótulo, não vai adiantar. E aqui eu não vou trabalhar com esse fio dourado, porque não é todo mundo que tem o fio dourado para trabalhar. E eu não trabalho só com dourado, que eu faço várias cores de acabamento. Então, nessa daqui eu vou fazer o acabamento em azul aqui no mantinho, até mesmo para quem não tem fio dourado em casa. Mas quem quiser trabalhar com o fio cetim de qualquer cor também, aqui fica bem bonitinho, tá? Como eu falei, então eu vou usar uma coroinha assim, que é opcional, tá? Nessa daqui eu pus um tercinho, mas eu também aqui trabalho algumas com algumas opções. Umas eu faço com o tercinho na mão, outras eu coloco uma medalha na mão, outras eu coloco um crucifixo na mão. Daí depende da peça, do dia, eu faço elas de vários modelos. Se eu não faço ela assim, às vezes eu coloco ela com uma medalhazinha assim, costuradinha na mãozinha dela. Daí eu tenho as medalhinhas aqui de vários santos, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho Fátima, Santa Rita. Ou senão eu também coloco, às vezes, uma cruzinha costurada na ponta dela, na mãozinha dela. Não é sempre o terço, tá? Depende do tipo de boneca que eu vou fazer, tá? Geralmente, pra chaveiro, eu coloco ou a medalha ou a cruzinha, que não tem risco de cair. Quando ela tá na redoma, eu geralmente coloco o terço, porque daí não cai, porque tá dentro da redoma, tá? Ó. Então, são vários tipos de acessório. Os tercinhos, eles vêm assim. Eu compro eles nas embalagens de 50 peças, assim. Cada tercinho custa pra mim, em média, mais ou menos uns 80 centavos, né? Cada um. Sai aproximadamente por uns 80 centavos a R$1, dependendo do lugar que forem comprar. Esta cruzinha, esta coroinha, eu pago a unidade dela R$2. Então, ela não é muito barata, porque ela é dourada, ela tem umas pedrarias. Mas, no final da peça compensa, porque eu acrescento R$2 da coroa na peça, ela não fica tão cara. A redominha também, eu pago em média R$1,50, R$2. Então, geralmente, se eu faço ela nesse estilo, como ela tá aqui, dentro da redoma, com o crucifixo, com a coroa, eu acrescento R$5 do valor dela. Então, ela em chaveiro, ela é um valor. Se a pessoa comprar ela assim, um pouco mais incrementada na redoma, eu acrescento do valor da peça mais R$5. O valor da peça, todo mundo me pergunta quanto que eu vendo as minhas peças. Pessoal, quem tem que determinar o valor da peça de vocês é vocês, tá? Vocês têm que fazer um cálculo sobre o uso de material que vocês empregam na peça. E depois, a partir desse valor do material, mais o tempo de trabalho de vocês, tá?
Então, assim, ó, vamos supor que eu vendo essa santinha como chaveiro a 15 reais. Vamos supor, né? Porque o custo dela é bem baixo pra mim, o tempo de execução é rápido. Vamos supor que eu venda ela a 15, 20 reais. Se eu vender ela assim, com todos os apetrechos que ela estão aqui, eu vou acrescentar mais 5 reais. Então, se ela é 15 no chaveiro, se a pessoa prefere ela no oratório, assim, ela fica 20. Entendeu? Eu tô dando uma base, não tô dizendo que eu vendo por esse valor, tá? Só tô dando um exemplo pra vocês, porque a gente tem que sempre calcular também os valores das peças que a gente compra pra incrementar, às vezes, um trabalho, tá? Então, assim, ó, eu não posso dar preço do serviço de vocês. Quem tem que dar é vocês, né? Então, a gente calcula. Eu também não trabalho com sobras de linha, porque eu faço muitas peças, então eu não cobro, vamos supor, para fazer uma santinha desse, eu uso o mínimo em linha. Então, eu não vou cobrar da cliente todo o valor da linha que eu usei, porque eu vou fazer várias peças e vou vender várias peças. Eu tenho fonte de distribuição, mas tem pessoas que não têm fonte de distribuição. Às vezes é trabalhar uma peça só. Então, tu tem que pensar que se tu vai ter aproveitamento dessa linha depois pra tu cobrar só o que tu vai usar de material, né? Mas eu vou fazer um vídeo só explicando pra vocês como vender o artesanato de vocês e os preços pra isso, tá? Eu prometo fazer um vídeo só pra isso, porque eu tenho muita procura aí. Eu vou fazer uma live um dia só esclarecendo dúvidas sobre compra, venda e fabricação de amigurumi, tá? Então nessa que eu vou fazer agora, em vez de eu usar o dourado do manto, eu vou trabalhar com uma linha azul, que é mais comum das pessoas terem em casa, uma linha colorida. Eu vou botar um tercinho na mão dela, assim, tá? Vou usar a coroinha também, óbvio. Vou botar ela na redominha, mas pode ser pra chaveiro também, de fica a critério de cada um. Eu tô fazendo agora peças pra redoma, porque chaveiro eu já tenho prontas algumas. E vou trabalhar com as linhas da Anne, como eu mostrei pra vocês. E eu vou precisar também, muito importante, disso daqui, ó, pessoal. Uma tampinha de garrafa PET, tá? Eu vou usar, de preferência, se ela for branquinha, melhor, que não tem risco de, se a peça é branca, né, às vezes nos furinhos aparecer. Então, essa aqui é uma tampinha de um Guaraná de 2 litros, tá? Qualquer Guaraná de 2 litros que vocês... Qualquer refrigerante que vocês tenham, ou até mesmo as tampinhas de leite. Essa aqui é uma tampinha da caixinha de leite, tá? Qualquer uma serve, tá? O importante é que vocês vão precisar dela pra dar uma estrutura, pra ela depois ficar de pezinho bem bonitinha, tá? Pra fazer os olhinhos dela, essa daqui eu fiz um olhinho bordado com a linha de costura, mas quem não quiser, também existem esses mini olhinhos aqui, que na verdade é uma cartela de aviamento, tá? São meias miçanguinhas, bem pequenininhas, que eu uso elas também quando eu faço a santinha de olho aberto. Pra olhinho da santinha, ela é colada, ela é bem pequenininha mesmo, é mais pra essas peças minúsculas, tá? E elas vendem em qualquer casa de bijuteria, tá? Essa daqui, eu paguei R$9 essa cartela aqui, que tem centenas dela. Então, tipo assim, ó, essa cartela aqui eu vou usar por muito tempo. Então, é até difícil de eu calcular o valor dos olhinhos, porque eu acho que não chega a 5 centavos cada parzinho de olho quando eu coloco nas bonequinhas, nas santinhas, tá? Então, dito tudo isso, né, explicado tudo isso pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma loja que é a mais comum, que eu compro só coisas pra santinha, que é onde eu compro medalhas, que eu compro as coroinhas, que eu compro as redomas, que eu compro os tercinhos. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa loja, tá? Eu compro também pela Wish, também bastante coisa eu compro. Eu não vou falar o nome da loja aqui, porque eu não tô fazendo merchan pra loja, não tô ganhando nada com isso, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser entrar na loja lá pra comprar artigos pra santinhas. Lá tem de tudo um pouco, tá? Eu compro mantos pra Nossa Senhora também nessa loja, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, vamos lá ao que interessa, vamos à receita da nossa santinha, a execução dela. Então, eu vou começar com a linha branca, porque eu vou começar pelo corpo, e nessa aqui eu vou trabalhar com a agulha 1,75, tá? Então, eu vou dar uma volta aqui no meu dedo pra mim começar pelo anel mágico. Então, eu vou fazer um anel mágico. Dentro deste anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar este anel. E agora eu vou fazer um aumento para cada um desses 6 pontos, tá? Então, agora nessa segunda volta eu farei 6 aumentos. No final dessa volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, aqui eu faço, ó, 2 pontos baixos para cada pontinho que eu tenho aqui na minha carreira de base, tá? Vamos lá, então, fazer 6 aumentos.
Feito isso, agora na terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda esta volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta aqui, então, eu vou trabalhar uma sequência agora de 2 pontos. Então, 2 pontos e um aumento. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final. No final dessa quarta volta, eu terei 24 pontos. Na quinta volta aqui, agora eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, um aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final, de 3 pontos e um aumento. No final dessa quinta volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Feita aqui, então, a quinta volta de 3 pontos e um aumento, agora na volta de número 6, eu vou trabalhar ponto sobre ponto nessa volta aqui, tá? Vou seguir os 30 pontos, porém, eu vou trabalhar ela em BOL. Eu vou pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do meu trabalho, ó, e preservando a da frente, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer todos os 30 pontos pegando só a alcinha aqui, ó, de dentro e deixando a de fora, para depois a gente trabalhar um acabamento nessa alcinha aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer agora ponto sobre ponto em BOL, então, 30 pontos assim. Finalizada aqui a minha volta em BOL, agora a volta de número 7 e a volta de número 8, eu vou trabalhar ainda os 30 pontos, ponto sobre ponto, porém, agora eu volto a pegar todos os pontos do meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui 2 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá. Agora, na volta de número 9, eu vou trabalhar uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, uma diminuição, alcinha da frente, alcinha da frente. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final, tá? Eu farei 8 pontos e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu terei 27 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na volta de número 10, eu vou trabalhar essa volta de ponto sobre ponto. Então, trabalharei os 27 pontos por esta volta aqui inteira, tá? Vamos lá, então. Agora, na volta de número 11, eu vou trabalhar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, uma diminuição. Esta aqui será a minha sequência até o final. De 7 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 12, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto. Então, trabalharei sobre os 24 pontos que eu tenho no meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, meu trabalho tá ficando assim. Agora, eu vou colocar a minha tampinha aqui dentro, tá? Porque senão depois o meu trabalho vai ficar muito apertado e eu não vou conseguir colocar. Então, eu vou introduzir a minha tampinha aqui, no fundo da minha peça. E eu vou encaixar ela bem certinho aqui no fundo, porque essa tampinha PET de uma garrafa de 2 litros dá bem certinho o fundo aqui da minha boneca, tá? Da minha santinha. Ó, ela dá bem certinho aqui. E fica os pontos aqui pra gente trabalhar depois dos BOL, tá? Agora eu vou seguir trabalhando. Agora, aqui na volta de número 13, eu vou trabalhar 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? E no final dessa volta aqui, eu terei 21 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na volta de número 14, eu trabalharei ponto sobre os 21 pontos que eu tenho no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer toda essa volta de ponto sobre ponto. Na volta de número 15, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4,
5 pontos, uma diminuição. Essa será a minha sequência até o final. No final desta volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 16, eu trabalharei sobre os pontos que eu tenho no meu trabalho, então eu farei toda essa volta aqui de 18 pontos, tá? A volta toda em ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, uma diminuição. Essa aqui será a minha sequência até o final. Aqui, quando ele tá com a tampinha que começa a funilar, ele começa a ficar ruim, porque você não consegue segurar muito bem o trabalho, mas tem que dar um jeitinho aqui de fazer. Porque ele tá mais grosso embaixo e mais fino em cima, tá? 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 15 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 18, eu trabalharei sobre os 15 pontos que eu tenho no meu trabalho. Então, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal, eu terminei a volta de ponto sobre ponto dos 15 pontos, desculpe. E daí eu já enchi um pouco o meu trabalho. Por quê? Porque ele começa a ficar ruim de crochetar, porque aqui ele tá grosso da tampinha e aqui ele tá fino. Então, fica difícil de segurar. Então, nessa parte eu já encho aqui embaixo, dentro da tampinha, e uma boa parte. E a gente tem que colocar um número bem razoável de enchimento aqui, pra não ficar marcando quando termina a tampinha e quando começa o corpinho. Então, aqui eu já enchi uma boa parte, mas eu ainda encherei mais, tá? Essa tampinha, ela serve pra tu trabalhar com a linha Anne até a agulha número 2 e com a linha Charme até a número 2 também a tampinha dá pra todas as medidas, porque depois na hora do enchimento a gente ajusta a peça, tá? Se aumentar para uma linha amigurumi e uma agulha 2,5, por exemplo, daí tu tem que usar uma tampinha um pouquinho maior, que daí eu recomendo a tampinha das caixinhas de leite, que elas são um pouquinho mais largas, ó, pra uma peça maior, tá? Mas até a Charme, né? Ou a linha biquíni, né? Quem for trabalhar com as linhas da Pinguim. E até a agulha número 2, bem tranquilo, a tampinha de garrafa PET, tá? Mas qualquer uma das duas é fácil de encontrar, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nossa sequência. Agora, eu vou trabalhar na volta de número 19, 3 pontos e uma diminuição, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Essa será a minha sequência até o final, tá? No final desta volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer toda essa volta em 3 pontos e uma diminuição. Agora, na volta de número 20, eu trabalho ponto sobre esses 12 pontos que eu tenho no meu trabalho. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal. Agora, nesta volta aqui, eu já enchi quase todo o meu trabalho, praticamente todo, né? Porque agora ele vai ficar bem afunilado. E aqui, ó, isso aqui, ó, pessoal, que eu sempre falo em todos os meus vídeos, pinça, tá? Porque daí eu fui preenchendo bem, porque daí, ó, como não tem marcação do fim da minha tampinha pro início da minha peça, tá? Não fica marcado, encher bem direitinho, bem nos cantos, encher bem pra não ter marcação, não mostrar a tampinha. Só sei que tem a tampinha quando eu bato assim, ó. Que eu sei que tem e ela fica bem de pezinho, ó, um suporte firme nela, tá? Agora aqui eu vou trabalhar nessa próxima volta 2 pontos e uma diminuição até o final, tá? No final dessa volta aqui, não, desculpe. 1 ponto e uma diminuição aqui até o final. No final dessa volta eu vou ficar com 8 pontos no meu trabalho. Vamos lá, então. E quando eu chego aqui no final da minha sequência de 1 ponto e um aumento, me sobra 2 pontos no final, tá? Que não fecha. E esses 2 pontos eu crocheto normalmente pra fechar os meus 8 pontos, tá? Então, eu faço 3 vezes 1 ponto e uma diminuição e termino com 2 pontos normais, que daí me fecha os 8 pontos que eu preciso aqui do meu trabalho, tá? E ele fica assim, ó. Tá? Feito isso, eu vou cortar este fio agora e vou passar para a cor de pele para a cabeça, tá? Então, vamos fazer a troca de cor agora.
Então, aqui, ó, volto o último ponto nas duas alcinhas, porque eu vou trocar pra cor branca agora. Desculpa, pra cor pele, tá? Então, vou fazer aqui a transição das cores. Troca de cor. E agora, na primeira carreira da cabeça, eu vou trabalhar 8 aumentos, tá? Então, eu tenho 8 pontos no meu trabalho. Eu vou trabalhar para cada ponto um aumento. No final dessa primeira volta da cabeça, eu terei, então, 16 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos lá trabalhar um aumento para cada ponto. Agora, aqui na segunda volta da cabeça, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta, tá? No final desta volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Então, vamos lá trabalhar um ponto e um aumento por toda esta volta. Agora, aqui na volta de número 3 da cabeça, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos. E um aumento. Até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 32 pontos no meu trabalho. E agora eu tenho aqui 32 pontos no meu trabalho. E agora eu vou trabalhar da carreira número 4 à carreira número 9 de ponto sobre ponto. Então, eu trabalharei agora 6 voltas de 32 pontos neste trabalho. Vamos lá, então, subir 6 voltinhas. Feita aqui, então, minhas 6 voltas, tá? Agora, na volta de número 10, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos. 2 pontos e uma diminuição. Essa aqui será a minha sequência até o final, tá? No final desta volta aqui de número 10, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na volta de número 11, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? No final desta volta aqui, eu terei... deixa eu ver aqui que agora me perdi. 16 pontos no meu trabalho, tá, pessoal? Então, vamos lá trabalhar toda essa volta com um ponto e uma diminuição. Então, aqui, ó, pessoal, terminei minha volta, tá? Já enchi um bom pouco da minha cabeça, o pescocinho. Agora, eu vou trabalhar essa próxima volta aqui, que é a volta de número 12, toda ela em diminuições, tá? Então, eu tenho 16 pontos nesse trabalho, vou fazer 8 diminuições. No final desse trabalho aqui, eu terei 8 pontos. Vamos lá, então. Feito aqui, então, ó, pessoal, fiz as 8 diminuições, me sobrou... As 8 diminuições, me sobrou 8 pontos no meu trabalho. Eu já enchi bem a minha cabecinha, meu pescocinho. Já tá toda cheia a minha peça, tá? Agora, eu vou fazer 4 diminuições nesses 8 pontos, tá? Pra mim fechar. Então, aqui eu vou fazer... Eu tenho 8 pontos, eu farei 4 diminuições seguidas, tá? No final, eu ficarei com 4 pontos, tá? Então, vamos lá aqui, ó. 1... 2, 3 e 4 aqui, bem apertadinha. 4. E eu praticamente já fechei todo esse meu trabalho, tá? Vou cortar aqui um fiozinho, vou voltar esse último aqui, porque agora eu vou fazer um acabamentinho rápido aqui, com uma agulha de tapeceiro. Botei o fio aqui na minha agulha de tapeceiro, tá? E agora eu vou vir aqui e vou fazer um acabamento nesses 4 pontinhos, tá? Pegando só aqui na alcinha de fora, eu vou dar um acabamentinho nele, ó. 1, 2, 3, 4. Vou puxar e vou fechar. Tá? Vou pegar esse fio agora e vou tocar lá pra dentro. Vou passar algumas vezes, aqui não tem necessidade de dar nó, né? Só passar algumas vezes aqui ele já vai trancar. Tá? E é só isso aqui. Mais uma vez aqui.
Capô. Só pra prender esse fio lá dentro, tá? Aqui, ó. Puxo bem aqui. E agora eu vou cortar esse fio. E tá pronta a minha base da minha santinha, tá? Ó. Ela fica bem... Cabe na palma da mão essa daqui. Ela é bem pequenininha mesmo, tá? Fazendo com a linha Anne agulhão 75, tá? Agora, eu vou trabalhar o mantinho dela, tá? Aqui, ó, pessoal, antes de eu fazer o manto dela, eu vou fazer o acabamento nesses pontos de BOL que a gente deixou aqui embaixo, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, aproximadamente, eu não gosto de pegar, que nem eu já falei pra vocês, aqui no ponto do degrau. Eu sempre pego uns 2, 3 pra frente, tá? Ou pra trás, como vocês preferirem. Agora, eu vou passar o meu fio branco aqui, vou dar um acabamento aqui embaixo, nesse vestido dela. Vou fechar aqui. No mesmo lugar, eu vou botar meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer agora, por todos esses pontos que eu tenho aqui embaixo, que eu tenho 30 pontos aqui embaixo, eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha dessa daqui que eu tenho aqui, tá? Então, aqui eu só vou fazer um acabamento de um ponto baixo para cada alcinha. Vamos lá, então. Daí, eu cheguei aqui no final, no último ponto que eu tenho aqui. Eu vou unir aqui com um baixíssimo no meu primeiro ponto. Vou fazer o baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo e vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha, no próximo um baixíssimo. Agora, eu vou fazer agora essa volta aqui, toda com um baixíssimo e uma correntinha para dar mais um detalhezinho aqui no vestido dela, tá? Então, eu faço toda essa volta com um baixíssimo e uma correntinha, até chegar aqui no final de novo, que eu encerro com um baixíssimo, remato esse fio e escondo ele lá pra dentro. Então, aqui, ó, pessoal, encerrei a volta, rematei o fio, escondi lá pra dentro, tá? Passei por uns pontinhos aqui e o nosso trabalho ficou assim, ó, o acabamento do vestidinho dela. E ela fica perfeitamente de pezinho, ó. Tá? Ela fica bem direitinho, tá? Agora, vamos ao mantinho. Então, aqui, ó, pessoal, pra começar o manto, tá? Desculpem o meu cachorro, entrou no nosso vídeo aí. Tá estressado hoje. Então, aqui, ó, pra começar, eu fiz um anel mágico com 4 pontos. E agora, eu vou fazer um aumento pra cada ponto desses 4 que eu tenho aqui, tá? E no total, aqui, eu terei, então, 8 pontos depois dos meus aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um aumento pra cada um desses 4 pontinhos aqui. Vamos lá, então. Agora, aqui na terceira volta, eu tenho aqui 8 pontos, eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto, tá? Então, aqui agora eu vou fazer 8 aumentos, e no final dessa terceira volta aqui, eu terei 16 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na quarta volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, eu terei 32 pontos no meu trabalho. Então, agora aqui, ó, pessoal, agora eu vou pra volta de número 6, tá? E na volta de número 6 até a volta de número 10, num total de 5 voltas, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto. Então, subirei 5 voltas de 32 pontos neste trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, depois terminadas as voltas, ficou assim, tá? Então, agora, eu vou dar uma mexida nesses meus pontos, assim, sem puxar muito, para ele dar uma afrouxada, porque uma peça pequena, assim, a gente põe muita tensão no ponto, né? E agora, é muito importante que vocês façam isso daqui, vocês meçam na cabeça dela, tá? Pra ver se vocês fazem mais algumas carreiras ou não, tá? Na minha aqui, eu fiz 5, tá? Agora, eu vou colocar, e eu não coloco ele assim, eu coloco ele de ladinho assim, ó, na cabecinha dela. E ele tem que alcançar aqui, ó, faltando uma carreira pra bater no pescocinho dela e aqui na frente, assim, ó. Ele tem quase que alcançar aqui o pescocinho dela aqui atrás, tá? Então, aqui, ó.
Se vocês acharem que precisa fazer uma sexta volta, vocês façam uma sexta volta, tá? No meu aqui não foi preciso, com 5 voltas já deu. Mas algumas peças que eu faço, eu aperto muito meu ponto, às vezes eu tenho que fazer 6 voltas, tá? Então aqui vocês meçam, se ele ficar desse tamanho aqui, não precisa fazer. Senão vocês façam mais uma voltinha, tá? Acontece às vezes nos meus trabalhos eu tenho que fazer uma volta a mais, tá? Tem dias que meu ponto tá com muita tensão, hoje até que tá bem de boa, tá? Então, terminado isso agora, terminadas as voltas, eu vou virar este meu trabalho aqui, assim. E agora eu vou trabalhar 12 pontos no meu trabalho. Então, eu já vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto e vou trabalhar 1, 2, 3, e assim eu vou até fazer 12. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final do meu trabalho com os 12 pontos, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar este trabalho e vou fazer um aumento já no pezinho do meu primeiro ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer um aumento aqui. Vou seguir trabalhando pontos baixos aqui até o último ponto do meu trabalho, tá? Então, agora eu vou em pontos baixos até chegar aqui no último. Então, fiz aqui 10 pontos, né, depois do aumento. E agora, aqui no último, eu farei mais um aumento, tá? No último ponto. Então, vamos aqui. Então, aqui eu fiz mais um aumento, tá? E nessa volta aqui eu vou ficar com 14 pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar este trabalho e vou trabalhar de novo aqui no pezinho do primeiro um aumento. Tá? Seguirei trabalhando agora aqui em pontos baixos até chegar no último, onde eu farei outro aumento. Vamos seguir em pontos baixos agora. Cheguei aqui no último ponto, onde eu farei mais um aumento. Vou dar uma correntinha para virar, vou virar este trabalho, vou fazer um aumento no primeiro ponto. Vou seguir trabalhando em pontos baixos até o último, onde eu farei outro aumento, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no último ponto, farei outro aumento, tá? Aqui agora, nesse trabalho aqui, eu tenho 18 pontos, tá? Vou fazer uma correntinha para virar, vou virar esse trabalho, no primeiro ponto aqui eu faço um aumento. Seguirei trabalhando em pontos baixos até o último ponto, onde eu farei outro aumento, tá? Então, quando eu chegar aqui no último, eu vou fazer um aumento, como sempre. E daí, nessa volta aqui, eu ficarei com 22 pontos no total. Desculpa, pessoal, eu fiquei com 20 pontos aqui, não foram 22, tá? Me desculpe. Agora sim eu vou ficar com 22 nessa última volta aqui, onde eu farei uma correntinha para virar. Vou fazer um aumento aqui na frente. Vou seguir em pontos altos até o último ponto, onde eu farei mais um aumento, e daí sim, nessa volta, eu ficarei, então, com 22 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiquei agora com 22 pontos no meu trabalho. Agora, eu não vou fazer correntinha, tá? Eu só vou virar ele, vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto, porque agora eu vou começar a trabalhar só ponto sobre ponto, tá? Então, eu não preciso da correntinha para virar. Então, agora eu vou trabalhar 8 voltas de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuições, tá? Então, vamos trabalhar agora 8 voltas retas. Quando eu chego aqui no final, eu viro e continuo. E agora, eu não preciso mais fazer as correntinhas aqui para virar, porque eu não vou ter aumento no início, tá? Vamos lá subir 8 voltas, então. Terminadas minhas 8 voltas aqui, tá? O meu trabalho ficou assim, ó. Tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar. E essa correntinha aqui, eu vou pular o primeiro ponto e já vou vir no segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. Essa correntinha e esse ponto que eu pulo vale pela minha primeira diminuição. Agora, eu vou seguir aqui em pontos baixos até chegar nos 2 últimos pontos aqui no final, onde eu vou fazer outra diminuição, tá? E daí, aqui no final dessa volta aqui, eu vou ter 20 pontos. Então, aqui, quando faltar 2 para mim terminar, eu volto para fazer outra diminuição com vocês. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, então, eu vou entrar em um, vou puxar, não vou fechar. Vou entrar no último, vou puxar, não vou fechar, e vou fechar os 3 de uma vez só. Fiz mais uma diminuição aqui. Vou fazer uma correntinha para virar. Vou virar esse trabalho, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo.
tá? Já fiz uma diminuição. Agora, eu vou seguir assim até faltar 2 aqui no final para mim fazer outra diminuição. Então, vamos seguir em pontos baixos até o final. Faltando 2 pro final aqui, que esse último é uma diminuição, né? Então, aqui eu vou pegar um, não vou fechar, vou pegar o outro, não vou fechar e vou fechar os 3 de uma vez só. Vou fazer uma correntinha para virar, vou virar este trabalho, pularei o primeiro de base, virei no segundo e vou fazer a mesma coisa nesta volta. Vou seguir em ponto baixo até restar 2 aqui onde eu farei outra diminuição. Vamos lá, então. Restando os 2 do final aqui, tá? Agora, eu vou fazer a minha diminuição. Deixa eu me achar aqui. Aqui, e esse último aqui que eu fiz a diminuição também, aqui, tá? E meu trabalho fica assim. Agora, aqui onde eu fiz esse último ponto aqui, eu vou fazer 2 para mim virar. Porque agora, aqui nas laterais, eu vou trabalhar toda ela em ponto baixo, para dar acabamento nesse manto. Começar a primeira volta de acabamento, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui, para cada pontinho desses aqui que eu tenho, um ponto baixo, tá? E assim eu vou indo. Só trabalhando um ponto baixo para cada um, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou subir aqui, vou fazer tudo aqui em ponto baixo, vou passar aqui na cabecinha, vou descer em ponto baixo até chegar aqui de volta nesta ponta, tá? Quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto com vocês pra gente fazer o resto do acabamento. Então, aqui, ó, fiz toda a lateral em ponto baixo, segui em ponto baixo aqui, toda a lateral, e cheguei aqui no último pontinho, tá? No último ponto. Agora, aqui no último ponto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado, eu vou fazer 2 pontinhos, tá? Só que agora, quando eu for fechar aqui, eu não vou fechar com o branco, o último dos meus 2 pontinhos. Eu vou fechar com o fio azul, dourado, rosa, a cor que vocês escolherem, então, pra fazer esse acabamento, tá? O meu aqui, eu vou fazer o acabamento em azulzinho, tá? Pode ser qualquer cor, quem tiver o fio dourado, quiser usar o fio dourado, eu já falei pra vocês que o fio dourado que eu usei naquela outra peça ali foi o fio da Lisa Cetim, tá? Que é um fio de cetim. Mas esse daqui eu vou fazer em azul. Eu faço de todas as cores. Não precisa ser necessariamente douradinho, tá? Já vou fazer aqui numa outra cor pra vocês verem que qualquer cor vai ficar legal, tá? Então, aqui agora eu vou fechar. Esse azul que eu tô usando aqui é o fio do têxtil 125 da Cleia, tá? Então, eu vou usar o fio duplo pra ficar igual o da Anne. Então, aqui, ó, fechei já com o azulzinho. Agora, eu vou vir aqui no primeiro do próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. Já no primeirinho aqui. Tá? E agora, eu vou trabalhar aqui igual o acabamento que eu fiz do vestido dela. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo. Uma correntinha. Baixíssimo. Correntinha, tá? E essa aqui vai ser o meu acabamento do manto, tá? E eu vou trabalhar esse acabamento do manto por todo o meu manto, tá? Então, eu vou fazer toda a parte de baixo, toda a lateral aqui em cima, até chegar de novo aqui pra mim encerrar o trabalho, tá? Então, vamos dar acabamento nesse manto agora em um baixíssimo e uma correntinha por toda a volta. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no finalzinho aqui de novo, né? Encontrei a ponta aqui. Agora, aqui, eu vou fazer... Eu fiz o baixíssimo, né? No penúltimo, vou fazer a correntinha, vou fechar com o baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio, vou rematá-lo e escondê-lo lá pra dentro, tá? Agora, eu só vou dar acabamento no meu fio aqui, vou ajustar bem aqui o meu mantinho, tá? Vou colocar na cabecinha dela, volto pra colocar com vocês, afinal, tá? E a gente vai finalizar, então, agora com os bracinhos, a nossa santinha e os detalhes dela. Então, aqui, ó, pessoal, tá pronto o meu mantinho, todo devidamente finalizado, rematado os fios, né, escondidos. Agora, eu vou encaixar ele na minha cabecinha, vou ver aqui onde que tá a emenda da troca de linha e vou encaixar ele assim. Tá? Lembrando que ele fica mais deitadinho assim, ó. E é isso aqui, ó, tá? Esse manto, ele é colado também, tá? Aqui nas laterais, eu dou um pouquinho de cola pano aqui, não precisa muito. E aqui atrás, ele bate bem certinho aqui, ó,
na bainha do vestido dela eu também dou um pouquinho de cola pano aqui e ponho com os alfinetes pra segurar, tá? Pra colar. E ele fica assim, ó. Ele encaixa direitinho nela, tá? Ela fica com a cabecinha, assim, meio abaixadinha mesmo, porque ela tá em oração, tá? Com o sentido que ela estivesse em oração. Agora a gente vai fazer as mãozinhas dela posicionadas assim, como se ela estivesse rezando, tá? Então, vamos fazer a mãozinha dela depois, porque a mãozinha também eu vou colar. E daí as colagens eu faço todas juntos, tá? Com vocês. A mãozinha é colada, tá? Quem quiser pode costurar uma peça muito pequenininha. É até ruim de colar, de costurar ela, tá? Mas quem quiser costurar, pode costurar. Eu nunca costuro, eu sempre colo ela, nunca caiu, nenhuma das... Em nenhuma santinha nunca tive queixa que caíram. E olha que eu já fiz muita santinha, tá? Então, eu vou fazer as mãozinhas aqui e vou posicioná-la com vocês pra gente fazer a colagem. Vamos fazer a colagem do mantinho, colocar a coroinha nela, o tercinho na mão e botar ela no oratório, tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, eu já adiantei as minhas mãozinhas, porque é uma execução muito simples. Eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem ela. Eu vou deixar também aqui do ladinho, tá? Porque é bem simples. Eu vou fazer aqui, então, um anel mágico de 6 pontos. Depois que eu fiz o anel mágico de 6 pontos, eu vou subir 3 voltinhas de 6 pontos, tá? Vou fazer 2 pecinhas iguais. E agora, depois que eu já dei o baixíssimo aqui e finalizei as 2 peças, eu vou botar elas as duas assim posicionadas, tá? E vou dar um nozinho e encontrar elas assim, ó. Opa. Assim. Só pra juntar elas. Assim. Só pra mim juntar as duas mãozinhas assim, tá? Porque agora eu vou fazer a colagem delas assim, ó. E esses fios que eu tenho aqui no meu trabalho, eu vou deixar, porque depois que eu fizer a colagem, eu vou tocar ele pra dentro da bonequinha, da santinha, e daí lá dentro da santinha eu vou dar um nozinho nele lá nas costas, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu vou posicionar as mãozinhas aqui, bem no peito dela, que depois o manto também vai cobrir um pouquinho assim, ó. Então, eu posicionei ela aqui, dá uma, duas, três, quatro, 5 carreiras pra baixo do pescocinho dela. Agora, eu vou fazer assim, ó, pra mim não ter erro na posição das minhas mãozinhas. Eu vou passar esses fios já lá no fundo. Passar ele aqui, ó, por um ponto. E vou tocar eles lá atrás no meu trabalho. Que daí eu já vou amarrar, porque na hora da colagem dela, não tem erro da posição dos bracinhos dela, tá? E não tem erro que vai cair também. E daí a colagem do bracinho, se tu quer colar com cola pano, tu vai usar um alfinete pra segurar essa colagem, né? Até que ela seca. Se for com cola de cola quente, também pode ser. Daí a cola fica a critério de cada um, tá? Ó. Agora eu vou passar ele lá atrás, ó. Pronto. Vou puxar os dois aqui. Porque daí ele já vai ficar bem posicionadinho no lugar que eu quero que ele fique depois pra colar, tá? Porque ele vai ficar assim, mais levantadinho também, ó. Tá? Agora, aqui atrás eu vou dar um nozinho. Depois eu vou tocar o fio lá pra dentro, né? Pra esconder ele. Esse truquezinho aqui, ó, pessoal. Não, eu inventei ele, porque assim, ó, toda vez que eu ia colar o braço, como ele é uma pecinha bem pequenininha, às vezes ele ficava torto, tá? Daí lá, e aí eu descolava, ficava às vezes pra centralizar o braço. Daí eu tive essa fascinante ideia, então eu tô passando pra vocês, pra facilitar já a vida de vocês, tá? Que quando eu comecei a fazer santinha, que foi o meu primeiro amigurumi, na verdade, foi uma santinha, eu já fiz muitos tipos de santinha nessa vida. Ninguém me ensinou isso aqui. Então eu sofria pra botar esses bracinhos aqui nas pecinhas pequenas pra costurar, pra colocar. Até que eu criei minha própria técnica de colocar, tá? Então, eu já vou ensinando pra vocês, pra quem tá começando a fazer santinha agora, que já não vai sofrer, né? Tá? Aqui, ó. Porque ele já fica, ó. Agora eu só tenho que botar a colinha nele aqui e esperar ele secar com um alfinetezinho, ou se for a cola, como eu falei, a cola silicone, né? A cola instantânea, já vai pegar na hora, tá? Então, agora aqui eu vou fazer a minha colagem com a cola da minha preferência aqui, né?
E depois botar o mantinho, assim. Vou juntar aqui, porque o mantinho que vai esconder vai pegar bem na mãozinha dela. Vou fazer a minha colagenzinha aqui, e daí eu volto com vocês pra gente finalizar essa peça, tá? Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, minha colagem ainda tá um pouquinho úmida, ainda tá secando um pouquinho, tá? Porque eu optei pela cola pano, então deixei um pouquinho com alfinete. Agora eu vou bordar os olhinhos dela, tá? Eu vou entrar aqui no cantinho e eu vou fazer um Vzinho pro olhinho dela, tá? Um Vzinho bem pequenininho. Como se ela tivesse com o olhinho fechadinho, tá? Nas santinhas, geralmente, a gente não faz a gente não faz boquinha no nariz. Às vezes, eu faço em algumas, tá? Mas, na maioria das vezes, eu não faço, tá? Então, algumas eu faço, outras eu não faço, daí fica a critério de cada um. Essa daqui eu vou trabalhar só um olhinho assim, ó. É só um Vzinho. Como se ela tivesse com um olhinho fechadinho, tá? Ou pode colar aquela meia miçanguinha ali, às vezes eu colo a meia miçanguinha, daí depende muito da... Faço de vários jeitos, né, pra agradar todo mundo, né? Nas feiras, às vezes, umas pessoas querem de um jeito, outras... Então, eu sempre tenho com boquinha, com narizinho. De vários estilos. Importante tu fazer duas, três peças diferentes para as pessoas terem opções, né? Daí você vai ver aquela que sai mais, aquela que sai menos, sabe? E eu, pra mim, embora eu venda bem elas chaveirinho também, na redominha de vidro, embora ela seja um pouquinho mais cara, eu vendo super bem por causa que elas não sujam, né? Porque elas ficam dentro do oratório, ó. É só isso aqui, ó, como se ela tivesse com o olhinho fechadinho. Tá? Agora esse fio aqui eu já vou voltar com ele aqui mesmo. E eu vou tocar ele lá pra dentro pra cortar ele, tá? É uma coisa muito, muito delicada. Os olhinhos dela é muito... Ou aquele bem pequenininho lá que eu mostrei pra vocês, porque é uma coisa muito delicada, tá? Quem não quiser bordar, né? Quiser colar aquele lá, que ele é bem pequenininho. Ó. Só isso aqui. Só pra dar, assim, a impressão de que ela tá em oração, tá? Vou passar um blushzinho nela, que o blushzinho sempre, de todas as minhas bonequinhas, eu gosto de passar porque deixa elas coradinhas, tá? Aqui, ó. Passar um, não muito também, né? Só pra deixar ela bem coradinha. Pronto. Olha, ela fica muito fofinha. É uma peça muito, muito tranquila de fazer, é muito fácil, a execução dela é fácil, é rápida, tá? Essa outra aqui, ó, deixa eu pegar aquela que já tá pronta lá na redoma, que eu já tinha pronta aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, eu fiz olhinho, eu fiz narizinho, fiz boquinha, tá? Porque essa aqui também é uma peça um pouquinho maior, como eu falei, ela tá na linha Charme e na agulha 2, então olha aqui a diferença, ó. Tá vendo? Essa aqui tá na linha Charme e agulha 2, essa aqui tá na linha Anne e agulha 1,75, ó. É isso que eu falo pra vocês. Se vocês fizerem com a amigurumi a 2,5 ou com a balloon a 2,5, vocês vão ter uma peça ainda maior, tá? Então, daí isso aí vai muito a gosto de cada um. Também aqui no manto, quem quiser colar pérola, colar, né, algum acessório, bordar o manto. Daí tudo isso aí agora vai da criatividade de vocês. Daí aqui eu vou botar o tercinho, tá? Já falei pra vocês que eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o link da loja onde eu compro esses acessórios pra santinhos, tá? Que eles enriquecem bastante a peça da gente, é legal usar, né, alguma coisinha. Ó, a minha redominha aqui, vou botar ela aqui dentro da minha redoma. E vou colocar nela também a minha coroazinha, tá? Que a minha coroazinha tem 5 centímetros. E essa redoma que eu tenho aqui, eu já vou passar a medida do tamanho dela pra vocês, mas ela é o tamanho médio, tá? Pra quem for procurar lá na loja, ela é a média, tem PMG, eu tenho de todos, eu tenho dos 3 tamanhos, tá?
AP, quem quiser usar redoma AP tem que trabalhar com a Anne no têxtil 125 e a agulha 1,20. Ela fica uma santinha menor que essa daqui, ela dá metade dessa, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Ó, também fica uma gracinha porque ela é bem pequenininha. Ela fica muito fofinha, ó, com a coroinha aqui, acho que botei a coroa no lugar errado, acho que ela é aqui. Ela fica muito, muito, muito graciosa. Não precisa colar a coroa, né? Ela pode botar e tirar, ó. E ela cabe direitinho aqui na minha redoma. Eu não colo ela também na redoma, a bonequinha na redoma, mas quem quiser pode colar. Mas porque ela fica bem de pezinho, com esse fundo da tampinha, ela fica maravilhosa, tá? Então, aqui, ó, as minhas santinhas. Lindas, elas ficam muito lindas, delicadas, é uma venda bem fácil, elas saem super bem, tá? Ela não é uma mercadoria cara, nem pra confeccionar, nem pra vender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, curte, compartilha, escreve aí na descrição se tem alguma coisa que você gostaria que eu fizesse. Eu quero perguntar também, assim, se vocês querem, deixem aí na descrição que eu ensino a fazer coisas... o pessoal me pediu aí pra me ensinar como que eu faço os porta-lápis. Eu faço de material de reciclado, eu compro a madeira crua e pinto. Então, vocês digam aí na descrição se vocês querem que eu mostre pra vocês como que eu crio, às vezes, os complementos das minhas peças, né? Que nem essas redomas, hoje tô dando a dica pra vocês onde comprar. Daí vocês deixam aí escrito na descrição que eu começo a fazer vídeos também de outros tipos de artesanato que eu faço, não só o crochê, tá? Não só o amigurumi também, né? Então tá, meninas, beijos, fiquem com Deus, obrigado por compartilhar, obrigado por curtirem, obrigado por se inscreverem. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.